Olá meninas, eu sou a professora Josiane Brandão aqui do canal Jolie Prochet e nessa aula eu vou trazer para ti essa bolsa, olha. Eu fiz aqui a primeira que foi o meu teste, eu fiz com barbante comum da Bandeirante, tá bom? Então eu fiz aqui com os restinhos de fios que eu tinha, usei uma alça de bolsa também que eu tinha e coloquei aqui um feixe clair, tá? Nela. Só que agora eu vou gravar com vocês com fio barroco, tá? E eu escolhi aqui, ó, essas cores para gravar para vocês, tá bom? Também são fios aqui que eu tenho de resto de outros trabalhos. As cores direitinho, a numeração de cada cor vai estar lá na descrição do vídeo, tá bom? Vou usar aqui para fazer essa bolsa, agulha número 3,5, tesoura para arremate, agulha de tapeceiro, cola pano para poder fazer a finalização dos pontinhos, tá? Mas todo o material vai estar escrito lá na descrição do vídeo. A gente vai fazer essa bolsa iniciando aqui por essa parte. A gente vai fazer carreiras até o tamanho da largura que você deseja para sua bolsa. Depois a gente vai começar a subir aqui, fazer diminuições e subir, e a altura da sua bolsa vai ser dada por essa distância daqui até esse bico. Então pode usar qualquer fio, porque o tamanho é dado aqui na execução, tá? Então vai aumentando até a quantidade que tu queres na largura e depois vai subindo até a quantidade que tu queres na altura, considerando a altura da bolsa daqui de onde a gente começou até o bico, tá bom? A minha bolsa, eu vou te falar aqui a medida que ela ficou. Na minha bolsa aqui ela ficou com 40 de largura por 32 mais ou menos de altura, tá? Eu achei aqui um tamanho muito bom, certo? Forrei por dentro, coloquei o feixe, então ela ficou muito legal, tá bom? Espero muito que tu goste dessa aula. Compartilha com as tuas amigas, te inscreve no canal se não for inscrito, tá bom? E bora pra aula. Então, meninas, a gente vai começar a confecção dessa bolsa, começando por essa parte aqui, a parte mais escura, tá? A gente não começa por anel mágico, não. A gente vai fazer uma argolinha com 5 correntinhas. Então, vou fazer aqui o meu corrediço e vou fazer aqui 5 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Feitas as 5 correntinhas, a gente vai fechar aqui em círculo, voltando lá na primeira correntinha e fechando com ponto baixíssimo. Prontinho, fica uma argolinha, tá? Agora eu vou subir com 5 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 correntinhas, 4 delas vai valer para um ponto alto duplo e uma correntinha vai ser o espacinho. Aqui dentro, eu já vou aqui esconder meu fiozinho, ó. Eu vou fazer um leque, tá? O que é um leque? São 3 pontos altos, tudo dentro da argolinha. 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Prontinho. E agora eu vou fazer uma correntinha de espaço e vou finalizar, ó, com ponto alto duplo lá na argolinha também. Puxa 2 e puxa 2, tá? Então vai tirando de 2 em 2 até finalizar. Então fica uma espécie de triângulo, ó, tá vendo? A gente não vai dar a volta, tá? A gente vai ficar só aqui na parte de cima. Eu vou subir agora com 5 correntinhas. Então sempre que eu iniciar a carreira, eu vou iniciar com 5 correntinhas, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, virei o trabalho. Logo, essas 5 correntinhas vale por um ponto alto duplo e mais um pontinho de espaço, tá bom? Então, sempre que eu fizer aqui, ó, vou ficar sempre com esse espacinho, ó. E aqui dentro eu já vou começar fazendo 3 pontos altos. 1, 2 e 3, tá bom? Vou fazer uma correntinha e agora sobre esse leque aqui, ó, eu vou fazer outro leque. Então, nesse espaço de 3 correntes, eu vou fazer 3 pontos altos. Três correntinhas. E volto ainda no mesmo espacinho e faço 3 pontos altos. Então, eu fiz leque sobre leque. Até o final aqui, a gente vai fazer leque sobre leque, tá? Sempre que chegar aqui nas 3 correntinhas, eu vou fazer a mesma coisa. Uma correntinha. Naquele último espacinho, ó, a gente vai fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 e para finalizar uma correntinha, sempre finaliza também do mesmo jeito, 2 laçadas, vai lá no espacinho e faz aqui, tirando 2 em 2, um ponto alto duplo.
tá? Então, vejam que sempre que finalizar vai ter que ficar um espacinho aqui no final, tá? Então, como sempre, vamos voltar fazendo 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Vou virar, logo no primeiro buraquinho, ó, já vou fazer meus 3 pontinhos, tá? Então, vejam que eu tô fazendo aumentos, certo? 2 e 3. Prontinho, e já deixei aqui o meu espaço para outra carreira. Uma correntinha, próximo buraquinho, um grupinho de 3 pontos. 2 e 3. Uma correntinha. Agora que eu cheguei naquele ponto central, que fica com 3 correntinhas, eu vou fazer o leque. Então, vou fazer 1, 2, 3, com 3 correntinhas. Volto aqui e faço mais 3 pontos. 1, 2, 3, uma correntinha. Próximo espacinho faço um grupo de 3 de novo. 2, 3, uma correntinha. E aqui no último espacinho faço 3 pontos. 1, 2 e 3. E para finalizar, sempre uma correntinha, 2 laçadas e no final aqui um ponto alto duplo. Prontinho, tá? Então eu tenho aqui um triângulo. Tenho já 3 carreiras, ó, 1, 2, 3, certo? A gente conta aqui nos lequinhos, ó, 1, 2, 3. Então agora a gente vai trocar a cor do fio, porque aqui do outro lado, ó, eu também fiz 3 carreiras, ó, 1, 2, 3. E agora eu vou trocar para essa cor aqui mostarda, tá bom? E vou te mostrar aqui como é que eu faço a troca de cor, né? Para não ficar tantas pontinhas pro final, eu faço o seguinte, ó. Então vou tirar aqui essa última puxada que eu dei, ó. Vou tirar. Vou deixar a agulha aqui para não escapar. Vou cortar o meu fio e vou fazer um nozinho que eu acho ele muito interessante, que é pra gente emendar fios e não ter tantos fios no acabamento, tá? Eu vou pegar o fio marrom, ó, que é o fio que tá aqui no trabalho que eu tô cortando, vou passar por cima do outro, ó, certo? Vou dar uma giradinha aqui, ó, com o fio mostarda e vou pegar o fio marrom e jogar por cima do outro de novo, ó, e vou trazer ele aqui por dentro. Fica desse jeito, ó. E eu vou fechar, tá? Quem quiser mais informações sobre esse nó, eu tenho um vídeo ali mostrando como é que faz ele com mais calma, tá bom? Se quiser também só dar um nozinho no fio, eu acho isso aqui mais interessante porque deixa menos pontas pro final, tá? Esse nó ele não solta, portanto eu posso cortar rente aqui, ó. Ele não vai soltar. E agora quando eu puxar, já vem aqui a cor mostarda, certo? E aí eu vou fazer aqui as 5 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar e dentro aqui do primeiro espaço eu vou colocar os meus 3 pontos altos, como a gente já estava fazendo, né? Só que agora com a nova cor. Então o ponto é o mesmo, tá? A única coisa que eu fiz aqui foi emendar o fio, tá? Se tu já tem outra forma de emendar, não tem problema nenhum, emenda e segue teu trabalho. Eu faço assim para não ter tantas pontas no final, aqui essa ponta aqui já foi, tá bom? Mas tem um vídeo aí que eu vou deixar linkado no card, onde mostra detalhadamente esse fio para quem não entendeu, tá bom? Então vamos continuar. Uma correntinha de separação, venho aqui no próximo espaço, faço aqui 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, aqui eu já tô no leque com 3 pontos aqui, ó, já vou fazer outro leque. Vou fazer meu leque, vou fazer um grupinho em cada, um grupinho de 3 pontos em cada espacinho. Quando eu chegar aqui no final, eu volto contigo novamente. Então, cheguei aqui no final da carreira, ó. Comecei aqui com as 5 correntinhas, fiz 1, 2, 3 bloquinhos, fiz o meu leque, fazendo 3 pontos, 3 correntes, 3 pontos, fiz mais 3 bloquinhos e vou finalizar minha carreira com uma correntinha, 2 laçadas e um ponto alto duplo aqui no final.
tá? Então sempre vai ser a mesma coisa, tá? A gente vai iniciar com 5 correntes, terminar com uma correntinha e um ponto alto duplo. Quantas carreiras a gente vai fazer? Se tu estiver usando outro fio, tu vai medir aqui a largura que tu queres da tua bolsa, tá? Quando ela atingir a largura que tu queres, a gente vai começar as diminuições. No meu caso aqui, eu fiz aqui 10 carreiras, tá? Antes de começar a diminuir, eu fiz 10 carreiras. Fiz 3 carreiras na cor marrom, 2 carreiras na cor mostarda, 2 carreiras na cor vermelha, 2 carreiras na cor cru e mais uma carreira na cor marrom. A próxima carreira da cor marrom, ela já tem a diminuição, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu fiz 10 carreiras para o tamanho que eu quero aqui, que é uns 40 centímetros, como eu medi para você, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer as trocas de cores sempre da mesma maneira. Vai apenas trocar as cores de acordo com as cores que vocês quiserem, não precisa ser as cores que eu escolhi, né? Então, quantas carreiras também não precisa ser as mesmas quantidades de carreiras que eu fiz, tá? Só te mostrei como foi a troca de fio e a troca de cores, tá bom? Então, eu vou fazer aqui minhas 10 carreiras, aumentando. Quando eu tiver as 10 e começar a diminuição, eu volto aqui contigo. Então, meninas, eu fiz aqui as 10 carreiras, ó, contando aqui no lequinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sempre começando com as 5 correntinhas, fazendo o meu leque no centro e sempre terminando com uma correntinha e um ponto alto duplo, tá bom? Então, tô terminando aqui a 10ª carreira, vou finalizar aqui junto contigo para te mostrar como é que a gente vai fazer as diminuições agora para ela começar a subir. Então, vou finalizar aqui do mesmo jeito, né? Uma correntinha, um ponto alto duplo. Prontinho, não vou trocar de cor, agora eu vou seguir fazendo, a sequência de cores é aquela que eu te falei, ó, 3 marrom, 2 mostarda, 2 vermelha, 2 crua, e agora eu vou fazer uma sequência de 4 carreiras na cor marrom, tá? Então a primeira carreira é essa, a segunda carreira eu já vou fazer a diminuição. Então eu vou subir agora com apenas 4 correntinhas, tá? 1, 2, 3 e 4, e todo o início de carreira agora vai ser com 4 correntinhas. Vou virar o trabalho. E agora eu não vou mais fazer o primeiro grupo no primeiro espacinho, tá? Eu vou pular esse primeiro e já vou aqui fazer no segundo. E agora vocês percebem que aqui, ó, ele vai dar uma subidinha, tá vendo? Então, vou fazer aqui 3 pontos aqui dentro, ó. 2 e 3. E sigo fazendo aqui a carreira normalmente. Uma correntinha, um bloquinho de 3, uma correntinha, um bloquinho de 3. Chega lá no leque, repete o leque. Desce fazendo tudo normal. Quando chegar bem aqui, eu volto contigo para te mostrar como é que a gente finaliza a carreira de diminuição. Então, já fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Essa é a 16ª carreira já da segunda parte, tá? Já fiz aqui a primeira, ó. Então, tô aqui no meio do leque central da segunda parte com 16 carreiras, tá? Então, eu fiz aqui os 3 pontinhos primeiros do leque, tá? Tem 3 pontos, 3 correntes, 3 pontos. Eu fiz os 3 pontinhos altos. Vou fazer uma correntinha, vou posicionar aqui o outro lado na mesma posição. Olha só o que eu vou fazer. Vou colocar eles aqui alinhados, certo? Ó. Deixando aqui, escolhe lá um lado direito para ficar para fora. E aí eu fiz aqui os 3 pontos altos e uma correntinha. Então eu vou lá no outro que já está pronto. Nesse ponto central aqui eu vou fazer um ponto baixo. Volto com uma correntinha e faço os outros 3 pontos altos aqui do meu leque, tá? Então eu tô emendando um fundo no outro fundo. No momento que eu emendo aqui, a nossa bolsa aí já tem um tamanho definido, tá? Aí eu vou fazer aqui uma correntinha e vou seguir aqui a minha carreira. Uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, até chegar no final. Quando chegar lá no final, eu volto contigo pra gente dar continuidade. Então, aqui eu já fiz a emenda de um lado com o outro, tá? Cheguei aqui no fim da carreira, ó, no último espacinho que eu fiz, os meus 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, vou pular a primeira correntinha e na segunda eu vou fazer o ponto alto, como sempre, tá? Agora, então, vou te mostrar aqui que formato que tá a nossa bolsa, tá? Então, aqui eu tinha a primeira parte, terminei agora a segunda parte, ela ficou emendada aqui pelo centro, porém, ficou esse espaço vazio aqui, ó, tá? Então, a gente vai agora preencher esse espaço vazio em carreiras de ida e volta,
tá? Conforme a gente vai tecendo essas carreiras, ele vai se fechando esse espaço, tá bom? Então, daqui de onde eu terminei, ó, vou virar aqui o trabalho. Aqui não vai mudar nada no início e no final, tá? Vou continuar voltando aqui com 4 correntinhas. 3, 4. Vou continuar pulando aqui o primeiro espaço e indo para o segundo, fazendo os primeiros 3 pontos. Então, desse lado aqui, nem no início, nem no fim da carreira não vai mudar nada, tá? A única coisa que vai mudar é que eu vou descer aqui fazendo ponto e essa parte aqui do centro, que é onde fica aqui a união dos lados, é que vai ser diferente, tá bom? Então, quando eu chegar bem aqui, eu volto contigo. Então, cheguei aqui no canto, ó. Eu vim aqui descendo com meus bloquinhos, tá? Quando chega bem aqui no último espacinho antes do leque, eu faço meu último grupo de 3, tá vendo? E aqui, sem espaço de corrente, sem nada de corrente, eu já vou aqui pro primeiro espaço de 3, primeiro espacinho aqui para fazer os outros 3 pontos já do outro lado, tá? Então, aqui no meio, eu não vou fazer corrente, tá? Então, ficou assim, ó, tá? Então, eu vim fazendo os bloquinhos e vou subir fazendo os bloquinhos. E entre o último e o primeiro não tem corrente, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer. Agora é só seguir fazendo os bloquinhos até o final da carreira. Então, cheguei aqui no fim da carreira, ó. Tô no último espacinho aqui, fiz o último bloquinho de 3, faço uma correntinha, pulo a primeira corrente, na segunda eu vou fazer o meu ponto alto. Vou subir aqui com 3 correntinhas, 4 correntinhas, aliás, vou virar e voltar, tá? Então, no primeiro espaço não vou fazer nada, já vou pegar aqui o segundo e fazer o primeiro bloquinho de 3 pontos altos. E vou seguir fazendo até chegar lá naquela parte do centro de novo, tá? Por onde a gente vai passar pela... Vou virar aqui pra te ver. Ó, então, eu cheguei no final da carreira, já virei e já tô voltando. Então, tô descendo aqui, fazendo 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente. Quando chegar aqui nessa parte de baixo, é só fazer o último bloquinho de 3 pontos aqui, o primeiro grupo de 3 pontos aqui, e entre eles não vai ter corrente alguma, tá? Então, eu vou fazer contigo mais uma vez quando eu chegar aqui, e o resto é só repetição. Aqui, eu vou trocar esse fio cru, tá? A escolha de cores fica a teu critério, tá? Como eu usei aqui 2 carreiras do fio cru, eu também vou usar só 2 carreiras do fio cru. Então, eu vou desmanchar aqui esse pedacinho que eu teci e vou trocar essa cor. Mas, a escolha de cores fica a teu critério, tá? Eu usei o seguinte critério: se eu usei 2 carreiras mostarda, eu usei 2 de novo. Se eu usei 2 vermelhas, eu vou usar 2 de novo. Se eu usei 2 cru, eu vou usar 2 de novo, tá bom? Então, vou trocar agora para a cor vermelha. Tá bom? Eu vou trocar aqui o meu, vou voltar aqui, que depois que eu vi que era melhor trocar, e vou trocar a cor bem aqui. Então, desci aqui fazendo, ó, troquei a minha cor, tá? Voltei lá no início, troquei a minha cor, usando aquele nozinho que eu ensinei logo no início, lembrando que eu fiz um vídeo só desse nozinho, ó. Vocês estão vendo que eu não tô deixando fios para fazer acabamento no final, né? Eu já tô fazendo aqui aqueles nozinhos que eu te ensinei lá no início, tá? Se tu não entendeu direitinho, procura lá o vídeo que tá linkado aí no card para tu que lá tá explicado detalhadamente esse nó. Tá muito importante aqui não ter essas pontinhas para não estressar a gente no final, né? Então, olha só, eu vim fazendo aqui, tá? Cheguei aqui na parte mais baixa, eu vou passar desse bloco para esse sem nenhuma corrente, tá bom? Então, vou fazer aqui os 3 pontos altos. E agora sim eu começo a fazer os espaços. Então, uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos, agora até o fim da carreira. Então, pronto, cheguei aqui no fim da carreira, ó. Tô aqui no último espacinho, fiz os 3 pontos altos, uma correntinha. Vou laçar o fio, vou pular a primeira correntinha e na segunda vou fazer o meu ponto alto, tá? Então, normalzinho aqui o final de carreira. Vou voltar com as 4 correntinhas, vou virar e vou fazer mais uma carreira em vermelho, tá? Então, vou pular o primeiro espaço, no segundo, vou fazer aqui o ponto alto. Então, sempre vai começar com 4 correntes, sempre vai terminar com uma corrente e um ponto alto. Então, tudo normalzinho, tá bom? Uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. De novo, quando chegar aqui na parte de dentro, né? A gente vai fazer 3 pontos altos e mais 3 pontos altos sem dar espaço nenhum.
E aqui eu vou só te falar o que eu vou fazer com relação às cores, porque a carreira aí é a mesma coisa até fechar esse buraquinho aí, tá bom? Então, olha lá, eu vou fazer aqui a troca de cores da seguinte maneira. Depois que eu terminar essa segunda carreira de vermelho, eu vou passar para a carreira, para o fio mostarda. E vou fazer mais 2 carreiras em mostarda. E depois eu vou terminar o trabalho no fio marrom, tá? Então, eu vou fazer essas carreiras aí. Conforme a gente vai fazendo carreiras, isso aqui vai se fechando, tá? Então, a gente vai fazendo carreiras e isso aí vai se aproximando até que essa parte aqui esteja toda fechada. Então, cada carreira que tu fizeres vai ter sempre um bloquinho a menos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora só vai ter 7, depois só vai ter 6 até que se feche. E aí a gente termina com um bloquinho apenas de cada lado. Tá bom? Então eu vou fazer lá minhas repetições, que elas são todas iguais, esse vai e vem. Vou fazer aqui, tu faz aí, depois quando estiver quase se encontrando lá em cima, eu vou voltar pra gente finalizar junto. Então, meninas, olha só. Eu fiz aqui a sequência de cores, como eu falei pra ti, ó. 2 cruas, 2 vermelhas, 2 mostardas e tô finalizando aqui na cor marrom, tá? Agora, quando eu retornar com as 4 correntinhas, eu vou ter apenas um espaço de descida e um espaço de subida, certo? Então, eu vou finalizar bem direitinho isso aqui junto contigo para não ter problema, tá? Então, olha só. Eu fiz aqui o início com 4 correntinhas. Vou pular o primeiro espacinho, como sempre. Vou aqui no segundo, ó. E vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, sem espaço de corrente, já passo aqui pro próximo, porque essa parte aqui é a parte mais baixinha, né? Então, já passo aqui pro próximo, ó, e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma correntinha de separação, pulo primeira correntinha e vou na segunda, fecho com um ponto alto. Então, fechei esta carreira. Porém, quando eu fecho essa carreira, eu fico com essa curvinha bem aqui, ó. Tá vendo? Então, para fechar essa curvinha, o que que eu fiz? Eu faço 3 correntinhas de espaço, 1, 2, 3, viro o trabalho e faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Pulo a primeira correntinha, vou na segunda e fecho aqui com um ponto baixíssimo. E é aqui que eu finalizo essa parte da bolsa, tá? E aqui eu faço uma correntinha e arremato. Vou abrir para te ver como ficou. Então, ela fica assim, ó. Então, aquele espaço que antes era um buraco, tá? Ó, aqui era um buraco, ó. Tá todo preenchido e ficou aqui retinho com o resto da bolsa. Na verdade, nesse momento, quando a gente preenche os 2 espaços, ela parece mais um tapete do que uma bolsa, né? Que o outro espaço que eu ainda vou preencher, tá? E aí é o outro espaço que eu já preenchi. Tá bom? Então agora eu vou te mostrar como é que eu vou começar aqui o outro lado. Vou começar junto contigo. E o resto é tudo igual, tá? Só que eu só tenho uma carreira na cor cru, tá vendo? Então aqui tem 2. Então eu vou prender o fio na cor cru para poder fazer mais uma carreira nessa cor, para poder continuar aí a sequência, tá? Então vou prender aqui meu fio. Posso prender aqui com um nozinho. Bem no ponto alto onde eu tinha finalizado, ó. E vou subir aqui com 4 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4. E vou começar a fazer o que eu já estava fazendo do outro lado. Pulo o primeiro espaço, no segundo, faço o primeiro bloquinho de 3 pontos. Ó. Uma correntinha, 3 pontos. Então, eu vou seguir fazendo aqui com a cor crua. Vou fazer até chegar nessa parte aqui mais baixa, tá? E aqui eu vou fazer um bloquinho aqui de 3 pontos, outro bloquinho de 3 pontos aqui, sem nenhum espaço entre eles. E vou seguir fazendo a minha carreira normalmente, tá bom? Então, ó, fiz aqui todas os grupinhos de 3 pontos, correntinha, 3 pontos de correntinha. Tô aqui na parte mais baixa. Tá, então pulo pra cá, ó, vou pular aqui a parte dos leques, já venho aqui pro primeiro espacinho de uma correntinha e fazer o primeiro bloquinho de subida, tá?
uma correntinha, próximo espacinho aqui, 3 pontos altos. Eu vou abrir para tu ver como tá ficando. Ó, então vamos olhar assim desse ângulo aqui, tá? Então eu prendi meu fio aqui no canto, vamos entender assim. Prendi meu fio aqui no canto, vim fazendo as 4 correntinhas, pulei o primeiro espaço, fui no segundo, fiz 3 pontos, corrente, 3 pontos, corrente, 3 pontos e vim descendo. Quando chegou na parte central, eu fiz o meu bloco no último espaço e fiz o outro bloquinho de 3 no primeiro espaço. Então, desci e agora eu vou subir. O resto é tudo igual, porque todas as carreiras são iguais, né? Sempre vai começar com 4 correntinhas e sempre vai terminar com corrente e ponto alto. Então, agora é só fazer as trocas de cores igual como tu fizeste do outro lado, com as cores que tu escolheu lá para o outro lado, e finalizar a tua carreira com aquelas 3 correntinhas que eu falei e prender com ponto baixíssimo, tá? Se tiver dúvida, é só voltar o vídeo aí e ver como foi que eu finalizei aqui. Então, eu vou voltar contigo quando essa parte aqui retangular estiver toda pronta e essa bolsa estiver parecida com um tapete, tá? Daí a gente vai voltar para fechar ela na lateral e fazer ela virar uma bolsinha bonitinha, tá bom? Então, finalizei aqui, ó. Eu fui fazendo aqui as carreiras em vermelho, mostarda, as 4 carreiras últimas de marrom, e eu fiquei aqui onde eu terminei com um bloquinho de 3, não fiz correntinha, fiz mais um bloquinho de 3 e finalizei com uma corrente, e na verdade finalizei aqui com uma corrente e um ponto alto. Então agora, assim como do outro lado, eu vou fazer 3 correntes, pular aqui a primeira corrente, na segunda eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Tá? Então, finalizando assim a outra lateral. Daqui mesmo eu não vou cortar esse fio, porque o resto do trabalho é todo no fio marrom, tá? Que eu vou fazer aqui. Então, dentro aqui do espacinho, eu vou fazer um ponto baixo. Então, vou fazer agora uma carreira em torno desse trabalho todinha de ponto baixo. Onde em cada espacinho desse eu vou fazer 3 pontos baixos, ó. Vou pro próximo, 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Próximo, 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Vai fazendo aí 3 pontos baixos em cada espaço até chegar nesse canto, que eu vou voltar aqui contigo e falar o que a gente vai fazer aqui no canto, tá? Então, finalizei aqui, ó. Cheguei aqui comecei aqui no meio, fui fazendo 3 pontos baixos em cada espaço. Cheguei aqui na lateralzinha, lá no cantinho, tá? Lá no cantinho. Nesse ponto aqui que fica bem no canto, ó, a gente vai fazer 3 pontos baixos só nele, tá? Então, vou fazer aqui 1, voltar de novo, 2 e mais uma vez 3. Isso eu vou fazer isso para que quando eu vire não fique arredondado esse canto, tá? Aqui dentro eu vou continuar fazendo em cada espaço 3 pontos baixos. Então, 3 pontos baixos em cada lateralzinha até chegar no próximo canto, é onde eu vou fazer junto contigo de novo. Então, olha lá como fica quadradinho, tá? Quando a gente põe 3 pontinhas no mesmo lugar. Quando chegar lá no cantinho, eu volto. Então, cheguei aqui no outro canto, ó. Fiz aqui no último espacinho 3 pontos baixos. Agora, eu vou nesse pontinho aqui, ó. Bem no canto mesmo, fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar, ó. 1, 2... Volta no mesmo aqui, ó, e faz o terceiro. Quando a gente faz o terceiro, a gente percebe que a gente já virou aqui pro outro lado, tá? E segue fazendo em cada espaço 3 pontos. 1, 2, 3. Então, olha lá como é que a gente passou aqui pelo canto, tá? Próximo espaço, 3 pontos. Então, em cada canto que a gente passar, a gente vai fazer ali 3 pontos baixos, tá? Só te falar aqui o que foi que eu fiz quando eu passei aqui no início. Eu coloquei aqui apenas um pontinho baixo. Aqui onde a argolinha inicial, ó. Aqui não tem muito espaço, então eu coloquei apenas um ponto baixo, tá? Se o teu tiver um pouquinho mais largo, pode colocar 2 pontos baixos, não tem problema. Eu coloquei só um porque não estava muito largo o meu, estava bem apertadinho, daí eu coloquei só um. Então agora é só seguir fazendo 3 pontos em cada espacinho e 3 pontos em cada canto. Quando terminar a carreira eu volto contigo. Então já terminei aqui a minha carreira de pontos baixos, ó. Já tô aqui no finalzinho e vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Vou cortar o fio porque eu vou começar agora lá na pontinha, tá? Então vou cortar aqui. E a gente vai amarrar agora nosso fio aqui na pontinha, tá?
Então, depois de dar a volta com pontos baixos, a gente vai fazer o fechamento da lateral da bolsa, ó. A bolsa fica nessa posição e a gente vai pegar aqui a lateral que está aberta, ó. E a gente vai fazer aqui uma voltinha, ganhando aqui um espacinho na lateral. Então, o que que a gente vai fazer? Então, eu prendi aqui meu fio, ó. Não tem aqueles 3 pontinhos que eu falei para deixar lá no canto? Eu prendi no ponto central, tá? Tô bem no cantinho da bolsa. Vou puxar aqui o fio para cá e vou fazer mais 3 correntinhas, tá? Ficou assim. Agora eu vou pegar vou laçar o fio e olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou trazer minha agulha de fora para dentro e vou levar para fora de novo, ó. E vou passar meu fio por esses 2 lugares aí, ó. E vou tecer meu ponto alto. Fazer com calma para te entender. Vou laçar o fio, vou trazer aqui, ó, de fora para cá, para dentro, vou voltar para fora, vou pegar o meu fio e vou fazer o meu ponto alto. Quando a gente faz dessa forma, eu vou fazer com que meus pontos fiquem virados para dentro, ó, tá vendo? Eles não ficam retos assim, eles ganham aqui uma viradinha para dentro, que é isso que eu quero, porque eu quero fechar uma lateral, né? Vou fazer, quando eu tiver 3 pontos, eu faço uma correntinha, laço o fio, não vou pegar logo o próximo ponto, eu vou pular para o próximo, ó, vou trazer de lá para cá, pegar aqui no outro, passar por dentro e tecer meu ponto dessa forma. Se a gente fizer um ponto alto normal, a gente vai fazer isso aqui ficar reto, e não é isso que eu quero, tá? Eu quero que isso dê uma inclinadinha para dentro. Então, laço o fio, olha lá. Vou trazer aqui, ó, de fora para dentro, levo de volta para fora no próximo ponto, passo o fio pelos 2 aqui, ó, e termino meu ponto. Laço o fio. Nesse que eu terminei, ó, eu venho com a agulha de fora para dentro. No próximo ponto eu levo de dentro para fora, pego o meu fio lá, passo aqui por esse, passo pelo outro e termino meu ponto. Aí já tenho de novo 3 pontinhos. Tenho um grupinho de 3, uma correntinha e outro grupinho de 3. Faço correntinha, laço o fio e começa de novo. Então, onde eu terminei foi nesse ponto. Então, como eu fiz a correntinha, eu não vou começar nesse, eu vou começar no próximo, ó. De fora para dentro, no próximo ponto de dentro para fora, laço o fio, passo aqui nos 2 e faço um ponto alto, tá? Então, a gente vai ficar fazendo isso até eu chegar na parte mais baixa. Ó, sempre 3 pontinhos. Depois que pegar o jeito, não vai demorar muito, ó. Laço o fio. Aí esse aqui eu já fiz a correntinha, aí vou pular esse e vou começar no próximo. Tem que deixar um espacinho, tá? Ó, como fica o espacinho embaixo. Ó. Então, a gente vai fazer isso, esses bloquinhos de 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos. Olha como ela vai dar uma viradinha aqui para a parte de dentro, tá? Que eu quero fechar a lateral da bolsa. A gente vai fazer isso aqui até chegar aqui na parte mais baixa da bolsa, tá? Então, mais ou menos até quando chegar bem aqui, ó. Aí, quando chegar aqui, eu te falo quantos bloquinhos deu no meu e tu confirma aí quantos bloquinhos deu no teu, tá bom? Então, olha só, eu fiz aqui toda a lateral, tá? Com bloquinhos de 3, deu aqui um total de 12 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou fazer aqui onde finalizou, tá? Os 12 bloquinhos. No penúltimo ponto, tá vendo? Esse aqui é o último, esse aqui é o penúltimo, com a bolsa dobrada, tá bom? Então, esse aqui é o fundo da bolsa, ó. Essa é a curva do fundo. O que que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer uma correntinha, vou pular aqui um de base aqui e vou no próximo. E vou fazer 3 pontos fechados juntos, ó. Eu vou lá de trás para frente, de frente para trás, e vou trazer aqui e fazer o primeiro ponto, laçando, tirando 2. E deixo o outro na agulha. Laço novamente, vou no próximo, ó. Tiro 2 e deixo na agulha, ó. Laço,
venho aqui, trago pra frente, jogo pra trás, pego o fio, passo nos dois, tiro 2 e agora eu tiro tudo de uma vez, fechando 3 pontos juntos, tá? Pronto. Vou fazer aqui mais uma vez isso, a mesma coisa, tá? Vou repetir de novo. Logo nos 3 seguintes. Vou pegar aqui, jogar pra frente, levar pra trás, trazer, passar aqui nos 2, laço, tiro 2. De novo, laço o fio, trago pra frente, jogo pra trás, ó. Laço, tiro 2 e deixa na agulha. Aqui, mesma coisa. Laço, tiro 2 e agora eu vou tirar tudo. Quando a gente faz isso, a gente vê que a gente fez uma curva aqui, ó. Tá vendo aqui a curva? Aí a gente então já vai estar do outro lado da bolsa, ó. Olha só. Tá vendo? Esse aqui é o último e esse é o penúltimo, tá? Nivelando aqui as partes da bolsa, a gente tem aqui que esse é o último ponto e esse é o penúltimo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente, em vez de fazer uma correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo naquele último espacinho que a gente deixou, ó. Tá vendo? Nesse espacinho aqui que a gente deixou lá do outro lado. Então, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou voltar aqui pra frente. E vou fazer 3 pontos, só que eu vou pular um aqui, ó. Porque eu dei uma correntinha. Esse ponto baixo é como se ele valesse aqui a correntinha, tá? Então, vou pular esse aqui, que era onde eu deveria entrar, e vou entrar no próximo. No próximo é exatamente onde a gente parou lá do outro lado, ó. No penúltimo, na direção do penúltimo ponto, tá vendo? Então, ele que é o próximo ponto. Então, vou levar de volta pra trás. Aqui já começo a fazer os meus bloquinhos de 3, tá? Então, esse é o primeiro. Vou fazer o segundo. E vou fazer o terceiro. Só que na hora de fazer, e fiz aqui o terceiro, ó, na hora de fazer o ponto baixo, eu não vou fazer, na hora de fazer a correntinha, eu não vou fazer correntinha, ó, eu vou fazer um ponto baixo aqui do outro lado, no próximo espacinho. Prontinho. Não faz um ponto baixo muito folgado para não ficar buracudo lá do outro lado, tá? Então, vamos olhar aqui como é que tá ficando. Então, olha o que que tá acontecendo aqui na lateral da nossa bolsa. Ela vai se fechar, tá? A gente fez a curva aqui, ó, aqueles pontinhos fechados que eu fiz, um bloquinho fechado aqui, ó. 3 pontinhos aqui fechados junto, 3 pontinhos aqui fechados junto e deu essa curvinha aqui, tá vendo? Esse foi o último bloco dos 12, na hora que eu vinha fazendo. Aí eu fiz uma corrente, fiz aqui 3 pontos juntos, fiz mais 3 pontos juntos, fiz um ponto baixo naquele espacinho, fiz 3 pontos baixos, 3 pontos altos, aliás, né? E agora eu vou seguir fazendo aqui bloquinhos de 3 presos do outro lado com um ponto baixo. Então, olha só, esse ponto baixo que eu fiz vale uma correntinha. Então, eu vou pular esse, no próximo, vou fazer aqui o primeiro ponto. Vou fazer o segundo. E vou fazer o terceiro. Pronto. Na hora de fazer a corrente, eu não vou fazer corrente, eu vou buscar o próximo buraquinho lá do outro que já tá pronto e vou prender aqui com ponto baixo. Não solta muito esse ponto baixo, tá? Deixa ele bem justinho. Volta pra cá e continua. Pula um no próximo e aí começa a fazer de novo. E aí vai fechando toda a lateral da tua bolsa, ó. Tá vendo? Ela vai ficando assim a lateral, ó. Tá? A gente veio, deu a curva e agora tá voltando, sendo que nessa volta a gente tá prendendo. Então, essa lateral, ela vai ficar fechada e a gente ganhou aqui 2 dedinhos de espaço na lateral, tá bom? Eu vou terminar aqui a minha carreira, quando eu chegar aqui no cantinho eu volto pra te mostrar. Então, finalizei aqui a carreira, olha. Comecei aqui desse lado, bem aqui, ó. Desci, fiz a curva e voltei e tô finalizando aqui do outro lado. Então, deu certinho os 12 bloquinhos, tá? Pareando aqui bloquinho com bloquinho. E aí a gente vai fechar aqui naquela terceira correntinha do início lá do outro lado com um ponto baixíssimo, tá? Porque a gente vai ter que fechar do outro lado. Então a gente vai fechar aqui com um ponto baixíssimo.
vai cortar o fio, vai prender o fio lá do outro lado e vai fazer a mesma coisa, tá? Então aqui a nossa lateralzinha aqui fechada. Fechada, né? Ganhando aí 2 dedinhos de espaço, tá bom? Então agora a gente vai prender aqui do outro lado e vai fechar essa outra lateral. Uma dica que eu tenho para te dar é o seguinte: a primeira bolsa que eu fiz, eu forrei ela antes mesmo de fechar, tá? Eu achei mais fácil, porém, aqui na lateral, justamente aqui nessa parte que eu tive que fazer depois, ficam uns buraquinhos, né? Então fica aí a teu critério. Se tu quiser fechar antes, é só cortar o tecido de forro na largura do teu retângulo, forrar ela aberta, costurar na mão mesmo, que foi assim que eu fiz a outra, e depois fechar a lateral. Caso tu queira fazer depois ou mandar fazer o forro separado, também pode, né? Fazer um saco, colocar aqui dentro, como a gente faz forro de bolsa quando ela já está pronta e a gente faz o forro depois, tá bom? Então eu tenho essas 2 opções aí de forrar antes de fechar ou depois de fechado, certo? Então para fazer o outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o fio, vou pegar aqui aquele pontinho central dos 3 pontos, ó, prender aqui ele e começar o nosso outro lado, do mesmo jeito, tá? Até vou fazer aqui o meu, te encontro lá quando eu tiver terminado pra gente dar continuidade aqui na nossa bolsa. Então terminei aqui de fechar a outra lateral, tá? E agora a gente vai fazer 2 carreirinhas de ponto baixo em torno aqui da parte de cima da nossa bolsa, tá? Então aqui eu não cortei o fio, porque eu vou continuar usando o mesmo fio até o final, né? Então eu vou subir aqui com uma correntinha, vou voltar aqui, olha só, onde eu vou pegar? Bem em cima do ponto, tá? Bem na cabecinha do ponto aqui, vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Na lateral do ponto eu vou colocar 2 pontos baixos, tá? E agora eu cheguei aqui na parte de pontos baixos que eu já tinha feito na lateral aqui. Então eu vou fazer aqui ponto baixo sobre ponto baixo até... Eu vou fazer 2 carreirinhas de ponto baixo, tá? Ao redor de tudo. Então é só fazer aí 2 carreirinhas de ponto baixo, aí eu já volto pra gente fazer aqui, preparar aqui pra colocar o zíper, tá bom? Então aqui, ó, ponto baixo em cada ponto baixo, dando a volta toda 2 vezes. Voltei aqui pra te mostrar, olha, como é que eu vou passar aqui pela parte da lateral, tá? Pra não ficar com dúvida, né? Então olha só. Onde eu coloquei o primeiro ponto, de onde eu subi as correntinhas, eu vou colocar um ponto baixo. Onde eu tenho aqui o ponto, que na verdade foi as correntinhas que eu subi lá na lateral, eu vou fazer 2 pontos baixos. Nesse ponto aqui que eu emendei, eu fui e voltei, né? Então eu prendi aqui no último ponto, também eu vou fazer um ponto baixo. Fica certinho. E na lateral do ponto, vou fazer 2 pontos baixos. Já vou escondendo aqui esse fio, ó. 1 e 2. E agora, segue fazendo ponto baixo sobre cada ponto baixo. Tá? Olha como fica a passagem pela lateral bem certinho, tá vendo? Daqui. E agora é só fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Tô só escondendo aqui esse fio e vou cortar. Escondi ele por mais uns pontinhos. Corta ele e passa um pouquinho de cola para não ficar aí aparecendo, tá bom? Então aí vai fazendo lá teus pontos baixos e eu já volto. Olha, já fiz aqui as 2 voltas de ponto baixo, tá vendo? Na boca da bolsa, né? Ao redor de tudo aqui eu fiz 2 carreiras de ponto baixo. E agora eu peguei aqui 4 marcadores e fiz uma marcação, ó. Tá? Como é essa marcação? Dessa linha aqui, que é a lateral da bolsa, eu botei um marcador e na outra linha também, eu coloquei aqui o marcador, deixando aqui o espaço justamente que eu aumentei na lateral, tá? Aqui do outro lado eu fiz a mesma coisa. Eu encerrei aqui a carreira, nem fechei a carreira ainda, ó, nem soltei o fio, não prendi o fio e também não cortei o fio, aliás, nem finalizei a carreira, tá? Então aqui também, ó. Aqui é a nossa lateral, aqui é onde tinha terminado o ponto baixo, aqui também. Coloquei marcadores nessa direção aqui, deixando 2 dedinhos aqui. Agora a gente vai preparar uma base para prender o nosso zíper, tá? Então aqui de onde eu finalizei, eu não vou também cortar o fio, eu vou caminhar aqui com pontos baixíssimos até que eu chegue neste ponto onde eu coloquei esse marcador. Então vou caminhar aqui com ponto baixíssimo, até eu chegar lá onde está o marcador, para não ter mais uma pontinha, né? Aqui está o marcador, ó.
Pronto, cheguei no pontinho do marcador, eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer desse marcador até o outro, eu vou fazer uma carreirinha dessa mesma carreira que eu fiz aqui, sendo que sem o espacinho. Então, vamos lá. Eu vou tirar o marcador, porque eu já sei que eu já cheguei nele, tá? Vou laçar o fio, ó, vou de trás, de dentro, de fora para dentro, né? Aí volto para fora, pego o fio, passo aqui e termino meu ponto, tá? Laço o fio, vou aqui, jogo para lá de volta, trago o fio e termino meu ponto, tá? Essa abinha que vai dar aqui é onde a gente vai prender o nosso zíper, tá bom? Então eu vou fazer isso até que eu chegue, não vai ter correntinha de espaço, só pontos altos. Vou fazer isso aqui até que eu chegue lá no próximo marcador. Quando chegar lá, eu volto aqui contigo, ó. Vai ficar uma carreirinha aqui e ela vai estar virada para dentro da bolsa, tá? Vou fazer aqui a minha carreira e já volto aqui contigo. Eu cheguei aqui no outro marcador, tá vendo? Vem fazendo aqui, viu como virou para dentro da bolsa? É aqui que a gente vai costurar o nosso zíper, tá bom? Então, olha lá, bem aqui. Virou para dentro da bolsa, tá vendo? Então, aqui eu fiz o último ponto, lá onde está o marcador, certo? Vou aqui, não vou cortar o fio, ó, vou virar aqui a minha bolsa. Vou aqui para o primeiro ponto do marcador que já está do outro lado, ó. E vou entrar nele. Aqui. Ó, tá vendo? Aqui eu terminei neste marcador. Já virei a bolsa. Deixa eu te mostrar aqui, eu não sei se subiu aí da câmera. Ó, eu tava aqui desse lado, eu vim, né, fazendo, cheguei bem aqui nesse marcador, o que eu vou fazer? Eu vou virar a bolsa e bem aqui começa o outro marcador, certo? Aí o que eu vou fazer? Onde tá esse marcador, eu insiro a agulha, levo ela pra trás e faço meu primeiro ponto aqui, ó, sem soltar o fio. Fica assim mesmo, tá? Assim. Aí vou fazer aqui ponto por ponto também, pontos altos dessa forma, virando para dentro em toda essa parte aqui até chegar no outro marcador. Ó. Tá? Vou fazer aqui até chegar no outro marcador. Só aqui para te ver como tá. Eu vou tirar esses marcadores porque eu já cheguei neles, ele tava marcando onde eu tinha que ir. Aí vai ficar esse espacinho aqui, tá? E o meu zíper vai entrar nessa parte aqui, tá bom? Então vamos fazendo aí até que chegue no outro marcador aqui, ó. Tá vendo? Até chegar aqui. Então, ó, cheguei aqui no final, tá? Já fiz todos os pontos altos. Aqui eu vou fazer o último, só que o último ponto, em vez de fazer um ponto, eu vou fazer 3 correntinhas, ó. Só para não ter que cortar o fio, tá? 3 correntinhas. Vou prender aqui onde tá o marcador. Com um ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo ao redor aqui de toda essa parte de cima. Então, vou fazer aqui, ó, ponto baixo sobre cada ponto. Essa aqui é a parte lateral. Ponto baixo sobre cada ponto, e quando chegar naquela parte que tá os pontos altos, ó, a gente vai virar o ponto alto para dentro da bolsa. Cheguei aqui nessa parte onde tá os pontos altos. Os pontos altos, então, vão ficar virados para dentro. Aqui, ó, eu teci os pontos altos, eles inclinaram para a parte de dentro, né? E eu vou tecer pontos baixos nessa parte aqui que ficou para fora, ó, tá vendo? Então, eu vou tecer aqui uma carreirinha de ponto baixo. Isso vai fazer com que essa carreirinha de ponto alto vá mais, ficar bem lá para dentro mesmo, sem voltar, tá? Então, tá aqui, ó. Um ponto sobre cada ponto. Ó, a carreira de ponto alto ficando para dentro, tá vendo? Então, ponto sobre ponto, até chegar no final, aí quando chegar lá na lateral eu volto para te mostrar como é que a gente faz lá na lateral, tá? Então, eu fiz aqui o ponto baixo por toda a parte da frente, ó, deixando aqui aquela abinha pra dentro. Chegou aqui na parte lateral, onde eu fechei, onde eu juntei aqui, tá vendo? Eu vou por aqui pela lateral, tá vendo? Eu não vou por dentro, tá? Eu vou por aqui por fora, pela curva.
E vou continuar fazendo ponto baixo sobre cada ponto, por toda a curva, até chegar na parte do outro lado. Então, vou fazendo aqui, contornando a curva com ponto baixo, até eu chegar do outro lado. Quando chegar do outro lado, a gente continua fazendo ponto baixo sobre cada ponto, ó. Então, a parte de dentro aqui ficou pra dentro, ó. Eu tô trabalhando aqui na curva, tá? Então, agora, olha, já chegou aqui na parte que tem os pontos altos. Então, eu não vou fazer sobre os pontos altos. Eu vou fazer aqui na base do ponto, ó. Naquelas cabecinhas que ficaram dos pontos da carreira anterior, tá vendo? Vai pegar aqui, ó. Ó, pegando um ponto em cada ponto na parte aqui de cima, não nos pontos altos que a gente teceu. E aí vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto até o final da carreira agora. Cheguei aqui no fim da carreira, ó, tá aqui o início da minha carreira de ponto baixo e agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Então, vou fazer aqui e vou puxar direto, ó. Vou laçar o fio e vou puxar direto, só para firmar mais um pouquinho essa bordinha aqui, tá? Então, uma carreirinha inteira só de ponto baixíssimo. Então, ó, traz direto. Pega o fio aqui, passa direto. Então, não vai dar laçada nenhuma, é só para selar um pouquinho mais, tá? Então, finalizei aqui a carreira de ponto baixíssimo. Ficou assim uma beirinha para fora, acima de onde vai estar o zíper. Finalizei aqui a carreira com ponto baixíssimo. Eu vou cortar, arrematar esse fio. E a gente agora vai preparar o zíper para colocar aqui. Para arrematar aqui esse último fiozinho, ó, a gente pode colocar ele para dentro. Jogar aqui para baixo dessa carreirinha de ponto alto. Prender aqui bem. Dar um nozinho. E esconder as pontinhas para dentro, tá? Aqui não tem segredo nenhum. Agora é só esconder a pontinha e cortar. Pronto. Ficou para baixo da parte que vai levar o zíper. Então, agora a gente vai preparar a bolsa pro zíper e pro forro. E por último, a gente vai colocar a alça. Então, meninas, olha só. Para quem não colocou o forro na bolsa quando ela estava aberta, quando ela estava aquele retângulo lá, pode colocar também o forro agora, tá? É só cortar aqui, virar aqui o tecido em duas partes, cortar, colocar a bolsa em cima e cortar um pouquinho maior. Um dedinho de cada lado, ó. Um pouquinho maior de um lado, para baixo, em todas as medidas cortar um pouquinho maior. Passar a costura aqui de cada lado da bolsa e depois colocar dentro e costurar à mão, tá? Vou te mostrar depois como é que a gente vai colocar dentro da bolsa. Então, depois de cortado o tecido, ó, e costurado nas laterais, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar desse lado mesmo do avesso, dentro da bolsa. Ó, colocar dentro da bolsa. Colocar aqui a boca do saco que a gente fez, né? Juntar aqui com a boca da bolsa. E vai virar do avesso para alfinetar, para ficar mais fácil de alfinetar, tá? Então, ficou assim, ó, boca da bolsa com a boca do saco, tá? Com a boca do forro. E agora a gente vai virar do avesso. Prontinho. Parte direita da bolsa, então, agora tá pra dentro e agora a parte de fora do forro tá do lado direito, tá? Então, agora a gente vai alfinetar pra poder levar pra costurar. Pode costurar na mão mesmo ou pode costurar na máquina. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o cantinho do saco aqui, vou virar uma perinha pra dentro aqui. E no cantinho da bolsa, a gente vai colocar aqui o alfinete. Aqui. Prontinho. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Vira pra dentro a beirinha. E no cantinho da bolsa, bem na lateral da bolsa, a gente une aqui os dois. Também coloca o alfinete. Pronto, agora a parte da frente. Também a gente marca aqui o centro da bolsa, marca mais ou menos aqui o centro do forro, vira também a beirinha pra dentro
e também coloco um alfinete. Mesmo o forro sendo um pouquinho mais largo, ó, como a bolsa cede, tá vendo? Acaba ficando certinho. Então, vou virar aqui pra dentro, vou colocar o alfinete bem aqui no meio. Do outro lado a mesma coisa. Vira aqui pra dentro. Marco aqui o meio da bolsa, o meio do forro. Também coloco o alfinete. E agora, para ficar mais firme, a gente vai colocar aqui nesses outros intervalos mais um alfinetinho. Em cada intervalinho desse. Eu só tô... Prontinho. Faz a mesma coisa do outro lado. Em cada intervalinho desse, do canto até o meio, faz outro meio e coloca o alfinete. Depois de tudo alfinetado, ou costura na mão, ou leva para a máquina para fazer essa costura aqui. Pronto. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é a parte de dentro do forro, que é o lado direito, né, do nosso forro. E a parte de fora, que é a parte de dentro da bolsa, na verdade é a parte direita da bolsa, tá? Então agora a gente vai costurar. Pode costurar na mão ou pode costurar na máquina, tanto faz. É só dar pontinhas aqui e depois a gente volta e coloca o nosso fecho. Então, meninas, deixa eu mostrar aqui pra vocês como foi que ficou depois de forrado, tá? Aqui foi passada uma costura na máquina, mas naquela outra bolsa azul que eu te mostrei logo no começo, eu costurei à mão mesmo e costurei com a bolsa aberta. E eu achei melhor mesmo costurar com a bolsa aberta, tá? Fiz aqui depois com o saco. Deu certo também, né? Só que ficou mais fácil costurar ainda quando ela estava aberta, tá bom? Então, essa é só mais uma sugestão. Tentei fazer de forma diferente. Agora eu vou te mostrar como foi que eu coloquei aqui o zíper da bolsa. Então, olha só. Desse lado aqui foi aquela parte que eu falei para te passar direto. Então, a gente já fechou aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui meu zíper nessa parte desse ponto alto que a gente deixou virado para dentro. Então, eu vou pegar aqui... Vou abrir o meu fecho tem 40 centímetros, tá? Mais ou menos da largura aqui da bolsa. Vou prender aqui, vou alfinetar ele todinho aqui por baixo. Tá vendo? Da abinha que eu deixei. Vou colocar o alfinete e costurar na mão agora o zíper, tá? Então, eu vou alfinetar aqui, ó. Até o final. Então, prende lá o começo, vem alfinetando até no final e depois é só costurar. E deixa só essa partezinha do zíper pra fora, ó, só a parte mesmo que vai prender da carretilha, né? O resto vai alfinetando e depois a gente vai costurando na mão, tá? Só prender aqui, ó, tá? E depois que costurar esse lado, também a gente vai prender do outro lado. Só depois, tá? Primeiro costura um lado, depois que tiver todo costurado um lado é que tu vai costurar o outro. A gente vai prender aqui também o outro lado e passar a costura na máquina ou na mão, tá bom? Mas eu acho que na mão fica melhor. E aí a gente vai prender aqui, ó, alfinetar tudinho e também costurar esse zíper, tá? Eu vou costurar aqui o meu e já volto. Aqui eu só tô te dando uma ideia, tá? De como foi que eu fiz, porque eu também não sei costurar muito bem, então eu dei aqui meu jeitinho só pra forrar minha bolsa e colocar um zíper, tá bom? Então, bem simples, ó. Eu prendi aqui logo no começo, vou prender todo nessa aba, vou prender na outra, costurar na mão e já volto pra te mostrar como ficou. Então, menina, já terminei aqui de colocar o fecho, ó. Costurei aqui tudo na mão, tá vendo? Tá tudo certinho, ficou retinho essa parte aqui, tá? Não coloquei excesso de pontos. E agora a nossa alça tá forrada, já tá com o fecho e tá faltando apenas a alça. Então, olha só, eu mandei fazer pra mim essas alças aqui de couro, tá? Caso tu não tenha, né, tu não tenha essas alças que a gente compra pronta, tu pode fazer a tua própria alça também, tá? Colocando aqui pontos baixos, tá? Então, por exemplo, aqui tu pode colocar aqui, ó, vou fazer aqui o início de uma alça em pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa largura aqui, por exemplo, já tá boa pra mim, ó. Então, eu volto na segunda correntinha e começo a fazer ponto baixo, ó. 1. Sempre tem que contar pra poder a alça não ficar de uma largura num ponto, de outra largura no outro, né? Então, 2, 3,
4, 5, 6. Então, desde o início, ela vai ter 6 pontos, uma largurinha mais ou menos, ó, da mesma largura da minha alça, tá vendo? Então, aqui tu vai fazer carreiras de ida e volta, sempre mantendo a mesma quantidade de pontos. Então, sobe uma correntinha, vira. No primeiro ponto ainda, não vai considerar a corrente como ponto, tá? No primeiro ponto, eu vou fazer o primeiro ponto baixo. Então, começa a contar de novo. Deixa eu voltar aqui, porque... Pronto. Então, lá vai. 1, 2, 3, pega só a perninha da frente, que é pra nossa alça ficar bem bonitinha. 4, 5 e 6, tá? Finalizou os 6, conta até dar 6, faz uma correntinha, vira, volta desde o primeiro ponto, ó, lá a perninha de trás, começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vai fazendo essas carreirinhas de ida e volta até completar mais ou menos uns 70 centímetros, tá? Terminou os 70 centímetros, tu vai ter uma tira mais ou menos assim como essa, só que feita todinha em crochê, tá? Como a minha alça já tá pronta, eu vou só costurar. Quando a tua alça estiver pronta, todinha feita lá em crochê, ou se tu comprares uma alça pronta, a gente vai costurar aqui, ó, na frente da bolsa, onde tu quiseres, tá? Dá aqui a distância que tu quiseres, mais largo, mais estreito. Eu vou colocar bem aqui na direção do meu mostarda e na direção do mostarda aqui também, tá bom? Então eu vou costurar mesmo aqui, nessas duas direções aqui do mostarda. Então, meninas, está aqui a bolsa finalizada, tá? O meu zíper, ele tem esse puxador aqui muito pequenininho, então eu fiz uma florzinha aqui para colocar na ponta, só para ficar mais fácil de puxar o zíper, tá? Se o teu já tem isso aqui um pouquinho maior, não precisa fazer mais nada não, tá? Eu fiz aqui só porque a minha bolsa ficou difícil de estar abrindo com o zíper, tá bom? Então tá aqui a nossa bolsa forrada, tá? Com a alça, eu comprei essa alça pronta, como eu te falei, tu pode colocar aquela alcinha com pontos baixos. Tá aqui a nossa bolsa com forro, um forro simples, tá? Não tem bolsinha interna, não tem nada, só mesmo para forrar nossa bolsa. Tá bom? Então eu espero muito que tu tenha gostado dessa aula. Se gostou aí, compartilha com as tuas amigas. Curte o nosso vídeo, te inscreve no nosso canal e aguarde os próximos vídeos e até a próxima.